Capítulo 12 e a ascensão de uma nova era. Sukuna se ergueria como uma sombra de Akira, mas neste momento as reservas de energia amaldiçoadas de Akira quase chegam a zero, restando apenas cerca de 2%. Sukuna se ergueria, mas as reservas da sombra não estariam nem perto de estarem no poder total. Sukuna se manteve em sua forma original, seu imponente e perfeito corpo se mantiveram e só de olhar o poder daquela sombra todos os presentes tinham a certeza de que era mesmo o Ryomen Sukuna. Maki e Yuta tentam se aproximar, mas são barrados pelas sombras. Akira estava caindo no chão pela falta de energia amaldiçoada até que Toji o pega para carregá-lo. Sombras, saiam da frente, diz Yuta. Temos ordens diretas do nosso monarca de que ele não deve ser incomodado por ninguém até se recuperar da luta, diz Kenjaku. Ele também deixou ordens de que era para vocês organizarem uma transmissão ao vivo para amanhã após o pôr do sol, diz Suguru. Como não podemos chegar perto dele, ele precisa descansar, diz Maki. Moleques, saiam imediatamente daqui, não estão escutando diz Sukuna, liberando uma aura intimidante para os jovens classe especial. Yuta pega na mão de Maki. Yuta, isso tá estranho, porque ele deu ordens para não deixar a gente cuidar dele sem suas sombras, diz Maki. Não sei, mas meu mestre deve ter o motivo dele, vamos apenas sair, diz Yuta. O jovem casal sairia do local e as sombras cercaram todo o local, ninguém se aproxima daquele lugar sem ser barrado. Sukuna estaria ao centro sentado como última linha de defesa e Akira se recuperava com a ajuda de Kenjaku que o auxiliava com métodos antigos para acelerar sua recuperação. Satoru Gojo se mantinha selado dentro do reino da prisão que estava na posse de Kenjaku. Tudo estava bem e ocorria de acordo com os planos de Akira, mas o mundo todo estava em caos, as maldições e a energia amaldiçoada foi vazada para o mundo todo em diversos países, nem mesmo ditaduras como a China ocultou essa informação de seus civis, afinal desobediência levaria à morte de seus líderes. Em menos de 24 horas o mundo estaria em pânico com a descoberta e o Japão seria o principal alvo de questionamentos, afinal, aquilo era um segredo que os japoneses escondiam do mundo. Os feiticeiros de elite estavam sobrecarregados com a quantidade de questionamentos que estavam sendo feitos enquanto os classes especiais, Yuta e Maki se perguntavam qual era o plano de Akira, afinal, apenas ele podia ter feito aquilo ao mundo. O dia se passou, Akira estava novamente em seu 100% e todas as suas sombras também e como ordenado uma transmissão ao vivo foi organizada. Akira estava vestindo um terno e foi a um palco lotado de pessoas que ansiava por ouvir as falas do suposto mais forte do mundo. Akira subiria ao palco e ficaria de frente a um microfone, centenas de repórteres estavam conversando entre si até ele chegar, agora o silêncio reinava. A presença de Akira intimidava a todos e juntando isso com a presença das suas sombras mais poderosas atrás dele fez com que ninguém ousava continuar falando. Primeiro eu vou estabelecer regras, qualquer um que falar sem minha autorização irá morrer, diz Akira. Como assim? Diz um repórter. Sukuna corta a cabeça dele com um de seus cortes. Todos ali são travados pelo medo e não conseguem se mover, alguns feiticeiros tentam se mover, na direção de Akira, mas são parados por alguma sombra, Maki é segurada por Toji e Yuta é segurado por Koda instruídos a ouvirem calados. Bom, agora que eu dei o exemplo eu posso começar. Primeiro eu quero deixar algo claro, eu sou o grande vilão deste mundo, eu controlo todas as grandes nações com medo, todos os líderes estão cientes que se desobedecerem minhas ordens eles morrerão junto com toda a alta cúpula política do país, então não adianta reclamar com os políticos, eles não têm poder algum sobre essa situação. Agora que eu dei meu aviso eu vou começar com esclarecer meus objetivos, eu irei matar todos vocês que não conseguem controlar energia amaldiçoada, mas não entrem em pânico, obviamente não será um assassinato imediato de todos os não feiticeiros da Terra, apenas alguns milhões por ano por toda a parte do mundo. O porquê? Simples, motivação. O medo dentro de vocês irá fazer com que aqueles com talento despertem e esse medo criará a maior onda de espíritos amaldiçoados da história que por consequência irá fazer com que mais feiticeiros surjam. Vocês discordam de mim, me acham louco, essa é a melhor parte, o único jeito de me parar é me matando, então a todos do mundo, isso é uma declaração de guerra, todos os feiticeiros contra mim, boa sorte a todos, diz Akira, se virando e saindo. Akira Tanaka deixou o palco com uma aura de ameaça pairando no ar, enquanto as sombras ao seu redor pareciam se mover com uma intenção sinistra. Os repórteres e os espectadores presentes ficaram atônitos, absorvendo as palavras do novo vilão do mundo. Enquanto isso, nas salas de reuniões dos governos em todo o mundo, líderes discutiam nervosamente sobre como enfrentar essa nova ameaça e proteger seus cidadãos. No Japão, o caos se espalhou rapidamente. Feiticeiros de elite se reuniram em uma reunião de emergência para discutir os próximos passos, principalmente agora que todas as barreiras japonesas desapareceram com o sumiço do mestre Tengen. Entre eles estavam Nobara Kujizaki, Megumi Fushiguro e outros membros importantes da comunidade de feiticeiros. Todos estavam preocupados com o poder avassalador de Akira e suas sombras. Enquanto isso, Sukuna permaneceu em seu estado, observando silenciosamente enquanto Akira assumia o controle do mundo. Seus olhos brilhavam com uma mistura de admiração e ceticismo, enquanto ele calculava seus próximos movimentos e por ser uma sombra, ele buscava como se tornar o número 1 e favorito de Akira substituindo a posição de dominância de Toji, Kenjaku e Suguru. Uma semana se passou e Akira sumiu do mapa junto a Yuki Tsukumo deixando 3 cartas, uma para Yuta, outra para Maki e a última para Megumi. A primeira carta a ser apresentada foi a carta escrita para Yuta, seu aprendiz.
Sei que está confuso, afinal você não faz parte do plano, então eu peço desculpas pela forma que você descobriu isso, mas a partir de agora você será aquele que irá guiar a futura geração de feiticeiros para tirar minha vida. Continue viajando o mundo, mas agora procure talentos e fique mais forte, não ouse vir me desafiar antes da hora. Você assistiu à luta, sabe o quão forte eu sou e quão forte eu me tornei. Pelo que eu calculei irá levar 30 anos para que você crie uma nova geração. E fique atento aos 6 olhos. Por mais que Gojo não esteja morto, eu duvido que o mundo não irá responder esse desequilíbrio que eu criei. Agora é com você. Espero ouvir grandes notícias suas. Eu tenho muito orgulho de você, Yuta, diz Akira, na carta. Agora a carta para Maki Zenin. Maki, parece que foi ontem que eu te adotei. Você é uma garota incrível, não pelos seus talentos, mas sim pela sua personalidade. Eu nunca disse isso, mas eu te admiro muito. Sua determinação incrível que permaneceu inabalável mesmo enfrentando tudo e todos. Sei que você me respeita muito e é muito agradecida pelo que eu fiz para você. Mas agora preciso que você apoie o Yuta na criação de uma nova era e também lidere os novos feiticeiros e mantenha essa personalidade e fique mais forte. Doji já te passou tudo o que ele sabia, agora você precisa aprender a se tornar a segunda versão dele e superá-lo, afinal a próxima geração sempre deve ser mais forte que a primeira. Boa sorte, saiba, a partir de hoje somos inimigos, então não me procure, diz Akira, na carta. A última carta, deixada para Megumi Fushiguro. E aí, filhão, acho que você nem lembra de mim, talvez nem do meu nome, mas eu sou seu pai, Doji Fushiguro. O Akira disse que eu podia te deixar uma mensagem e eu sinceramente não sei muito o que escrever. Ele me disse algo interessante. O garoto dos 6 olhos, Satoru Gojo, falou que você tinha talento para superá-lo e se aquele monstro disse isso, deve ser verdade. Quero que saiba que eu espero muito de você e que você no futuro ajude a vencer o Akira. O plano dele é bom e acredito que você será uma peça-chave. Treina duro, garoto, e a gente se vê por aí, diz Doji, na carta. Um mês depois do sumiço de Akira, cerca de 10 milhões de pessoas na Europa foram mortas em menos de 24 horas. A faixa etária eram pessoas acima de 50 anos. Não foi um ataque silencioso, foi um massacre à luz do dia para todos sentirem o terror. A União Europeia se pronunciou declarando Akira como inimigo da União, mas não fizeram nada. Afinal, o que eles poderiam fazer contra Akira? Nesse meio tempo o perfil das redes sociais de Akira se tornou disparadamente o mais seguido do mundo. Afinal ele ainda postava fotos e vídeos, até ameaçou os donos de morte se ousarem fechar as contas dele. 5 anos depois do incidente de Shibuya, Akira continuou o massacre, matando 10 milhões de pessoas por ano, a cada ano matando essa quantidade em um continente diferente. A quantidade de maldições estava em outro nível, maldições de todos os níveis causaram terror em todos os lugares do mundo e graças a isso a quantidade de feiticeiros estava crescendo exponencialmente, tantos os nascidos feiticeiros, que agora vinham aos montes em todos os lugares do mundo, quanto os que despertavam seus poderes. Akira era um espectador a isso tudo, ele na verdade nunca se escondeu, ele voltou a viajar o mundo como sempre fez, mas agora ignorava as maldições e simplesmente aproveitava a vida com Yuki nos lugares mais incríveis do mundo, apenas matando 10 milhões de pessoas todo ano para aumentar o caos. A partir do 7º ano Akira começou a incluir nos massacres pessoas acima de 25 anos, quanto mais jovem, menos ele matava, mas isso foi para gerar ainda mais caos e medo e aumentar o número de maldições. 10 anos se passaram desde o incidente de Shibuya. O mundo já havia se adaptado à nova realidade, por mais que os adultos vivessem em um medo constante de que, talvez eles seriam os azarados nos próximos anos, a vida devia seguir. Yuta se tornou o herói do mundo, ele era o grande protetor da humanidade lidando com as maldições mais poderosas que apareciam junto a Maki. Os dois se tornaram uma dupla invencível naquele mundo. Yuta era o feiticeiro mais forte da classe especial, afinal Akira deixou de ser classe especial para a escola Jujutsu, que carinhosamente apelidou ele de classe Apocalipse. Com o apoio de Yuta, a escola Jujutsu se expandiu para o mundo todo, tendo diversas sedes em todos os países da ONU para auxiliarem os jovens feiticeiros e procurarem por futuros classe especial. Os novos classes especiais do mundo eram Itadori, Megumi, Miguel, Akari e outros 6 que apareceram pelo mundo, todos reconhecidos pela escola Jujutsu. O mundo estava indo bem e respondendo como Akira esperava. 20 anos depois, Akira começou a postar fotos de uma criança junto dele, Yuki suas sombras, um garoto que era sua cara e tinha aparentemente uns 12 anos, todos deduziram certo, aquele jovem era o filho de Akira com Yuki, que crescia viajando o mundo com o casal. 24 anos depois desde o incidente de Shibuya, Satoru Tanaka, o filho de Akira, se mudou para o Japão de maneira inesperada e passou a frequentar a escola Jujutsu e com apenas 1 ano na escola e descobrindo o monstro que seu pai era se juntou à união para no futuro derrotar Akira. Satoru nasceu com um poder tão misterioso quanto o de seu pai, ele podia invocar e controlar feras muito parecidas com dragões e quanto mais ele treinava, maiores os tamanhos e os dragões que ele controlava. 30 anos depois de 300 milhões de mortos, a coalizão estava pronta e preparada para enfrentar Akira, que agora tinha uma base na Antártida e se preparava para que o combate final fosse lá. Nesses últimos 10 anos a presença de feiticeiros se tornou imensa, cerca de 70% da população era composta por pessoas que conseguiam controlar sua energia amaldiçoada e 10% eram feiticeiros de grau 2 ou acima. As maldições estavam se tornando cada vez menos frequentes, ou seja, o plano estava dando certo. Poucos meses para se completarem 31 anos e faltando algumas horas para os mais de 10 mil feiticeiros de grau 1 especial, os mais poderosos do mundo chegarem até a base de Akira, que estava em uma casa construída pelas sombras e Akira solta Satoru Gojo do seu selamento. Há quanto tempo, Satoru? Diz Akira.
Quantos anos eu fiquei preso? Parecia uma eternidade. Você também parece mais velho, diz Satoru. Bem que você disse Kenjaku, lá dentro o tempo não passa e ele não envelheceria, diz Akira. Eu jamais mentiria para o senhor, diz Kenjaku. Akira, quanto tempo se passou? Você parece ter uns 34 anos, diz Satoru. Sabe o que é engraçado? Eu envelheço muito devagar, eu na verdade já estou com 56 anos Satoru, diz Akira. Satoru fica visivelmente surpreendido. 30 anos Akira, eu estou preso há 30 anos, diz Satoru. Sim, foi mal, eu te mantive preso todo esse tempo, diz Akira. Por quê? Diz Satoru. Porque você não aprovaria meu plano, sabe Satoru, nesses últimos anos cerca de 70% da população aprendeu a controlar energia amaldiçoada e 10% da população são feiticeiros Jujutsu, muitos já saíram da vida, mas 10% já enfrentou maldições por dinheiro, você sabe o que é isso Satoru, diz Akira. Satoru estava surpreso. O que você fez? Diz Satoru. Akira contaria tudo o que aconteceu nesses últimos anos como eu escrevi neste episódio, desde a vitória dele contra Kenjaku e Sukuna até o momento atual. Mas em todo esse tempo eu te desrespeitei apenas uma vez e eu queria me desculpar, eu tirei a vida de um jovem feiticeiro, desculpe Satoru, diz Akira. Satoru estava em silêncio absorvendo a informação. E agora que me soltou, espera que eu lute contra você e ajude a te derrotar, diz Satoru. Sabe, uma certa pessoa me fez entender que os jovens devem ter a oportunidade de viverem suas vidas, dentre os feiticeiros que estão vindo a jovens, graus com grande potencial e até alguns considerados grau especial, como eu poderia lutar e arriscar tirar a vida deles em batalha, diz Akira sorrindo. Entendo, e sobre o mestre Tengen, diz Satoru sorrindo. Está selado no centro da terra com o corpo dividido em 100 pedaços transformado em objeto amaldiçoado, a não ser que alguém vá lá, reúna os 100 pedaços e ache um receptáculo perfeito, ela já era, diz Akira. Precisava ir tão longe, diz Satoru. Sim, o Kenjaku me falou o quão perigoso é ela se ela evoluir, uma ameaça ao mundo que eu criei, diz Akira. Então é isso, você vai continuar se escondendo e observando das sombras, diz Satoru. Não, na verdade eu te soltei porque precisava de você, disso e de um favor, diz Akira, mostrando o selo para Satoru. Você quer ficar preso ai, diz Satoru. Sim, e você vai me prender e guardar isso e no futuro passará para seu filho e o ensinará como me libertar, que passará para o seu neto e o ensinará como me soltar e assim por diante, oriente eles a me soltar apenas em um momento de crise, uma carta na manga, algo para salvar o mundo e não conte a ninguém, por favor, ninguém pode saber que eu estou selado aqui, esse é o favor que eu te peço, espero que você não tenha esquecido que me deve um Satoru, diz Akira. Satoru sorri e suspira. Eu prometo Akira, afinal esse lugar é um inferno, talvez até pior que a morte, vai ser um bom castigo para você se redimir de seus pecados e se algum dia o mundo precisar você irá voltar para ajudar, porra cara, precisava ser tão heróico assim, diz Satoru. Akira ri. Sou assim que bom, todos dizem que um bom vilão precisa ter uma causa maior, então no fim eu fui um bom vilão, Satoru, se case, construa uma família tá bom, e agora eu que vou ficar te devendo um favor, proteja Yuki para mim, ela foi para o Japão e está escondida, possivelmente uma hora vai ser achada e comigo longe talvez as pessoas não sejam tão gentis, mas com você, acho que eles terão que pensar duas vezes, afinal, nós somos os mais fortes, diz Akira, estendendo a mão para Satoru com um soquinho e Satoru retribui o gesto e poucos minutos depois Akira estava selado e Satoru Gojo sumiu daquele deserto congelado e voltou para o Japão. Bom gente, esse é o final da história de Akira Tanaka, o meu vilão, ou herói, como preferirem, eu sinceramente pensei em desistir dessa fanfic, fiquei um mês sem postar pensando em como finalizar ela de um jeito que ninguém esperasse, acho que posso ter conseguido, pensei em fazer uma luta entre o Akira e o Gojo, mas sinceramente, não teria a mínima chance de vitória para o Gojo com o Akira indo a sério e principalmente, o Akira jamais lutaria contra o Gojo, os dois são melhores. Amigos, os únicos que entendiam um ao outro há 30 anos atrás, mas para você que está triste com o fim da fanfic, eu deixei um gancho de fanfic para continuar, afinal para quem não notou o Satoru Tanaka, filho do Akira nasceu com os poderes do Monarca da Destruição, será que isso pode significar que teremos a história do Satoru e como o mundo ficou com mais detalhes, nem eu sei, só deixei o gancho pelo vai que, então é isso gente, obrigado a todos que acompanharam até aqui, fui. Soar da trombeta se inicia a batalha. Tem os olhos de um Deus que eu posso ver, que agora